Prezado irmão, prezada irmã, você que nos acompanha por este canal, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Estamos aqui dando início a mais um trimestre da nossa escola dominical. Nossa primeira aula, dia 5 de abril de 2020. Nós queremos te apresentar, muito provavelmente você ainda não tem a lição em razão, de todos esses acontecimentos, mas nós estaremos estudando a carta de Paulo à igreja em Éfeso, a igreja chamada a Igreja Eleita. Esta é a capa da nossa revista e ela trata da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O objetivo do nosso estudo nos trará doutrinas, nos trará orientações pastorais para a nossa vida. Mudará completamente não, mas mudará bastante do conteúdo do nosso último trimestre, que era a raça humana. Nós trataremos mais da igreja, em especial a igreja em Éfeso. E para isso é importante que você conheça o comentarista da lição. Nós já tivemos outras lições onde tivemos o mesmo comentarista e ele é espetacular, um escritor de primeira categoria, Dr. Douglas Batista. Ele é pastor, presidente do Conselho da Educação e Cultura da CGADB. A CGADB tem um Conselho de Educação e Cultura. E o pastor Douglas Batista é hoje o presidente desse conselho. Ele é o líder, ele é o pastor da Assembleia de Deus Missão, lá no Distrito Federal, Brasília. Ele é doutor em teologia e também licenciado em filosofia. Então ele tem todas as condições, todas as aptidões para nos levar, nos trazer este ensino tão glorioso. A primeira lição que nós vamos tratar, a lição de hoje, a lição número 1, ela diz assim: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, nesta lição, nós vamos estudar a data em que foi escrito, como foi escrito, nós vamos dar algumas minúcias ou algumas características da cidade de Éfeso, de Paulo, que é o seu escritor. Então, ela é importante para que você possa ter elementos. Ela vai te trazer muita informação, é bastante informação, mas você procure captar aquela que você entender mais importante e depois você estude mais uma vez essa lição, porque essa primeira lição, ela é a base para as outras 12 lições que teremos a seguir. Então, prestemos atenção. Você que não tem a lição, a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Vamos ler primeiramente em Efésios. Efésios, capítulo 1, os 2 primeiros versículos. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, os 7 primeiros versículos. Atos 19, os 7 primeiros versículos. Diz assim:
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém. Prezados irmãos, a leitura por si só nos conta essa história da visita de Paulo, né? Agora já não mais Saulo, mas Paulo, quando chega à cidade em Éfeso e encontra ali um grupo de 12 irmãos. Esses 12 irmãos já tinham sido batizados nas águas por João, mas ainda não tinha ouvido falar do Espírito Santo. Paulo lhes ensina a doutrina do Espírito Santo, impõe as mãos e aqueles homens receberam o batismo no Espírito Santo. O texto nos diz que eram ao todo uns 12 varões. O comentarista coloca 12 varões. E isso porque a história depois vem nos confirmar essa quantidade. Mas nós vamos estudar aqui aos poucos. O nosso primeiro ponto, o ponto primeiro da lição, vai falar sobre a autoria da carta aos Efésios e a data. Autoria e data. A princípio nos parece uma coisa simples, né? E é bem simples. Mas é importante que a gente entenda aqui algumas características para que a gente possa dar seguimento. Nós lemos logo no primeiro versículo, no início da carta, Paulo falando, Paulo declarando a sua identidade. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Isso era um costume da época. Todo mundo que escrevia uma carta, todo mundo que escrevia para alguém, né? Nós não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje, né? Eu não precisei me identificar aqui, acreditando que todos me conhecem, né? Mas Paulo não era assim naquele momento. Era só escrito. Então Paulo, ele se identificou e era um costume da época ele se identificar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Afinal, Paulo não era o seu único nome. Ele tinha um outro nome. Ele tinha o nome de Saulo. Saulo era conhecido também como Paulo. E eu quero trazer aqui já uma pergunta para você. Saulo, que é o nosso escritor da carta, eu pergunto, Saulo teve seu nome mudado para Paulo? É muito comum a gente ouvir que quando Saulo aceitou a Jesus, ele teve o seu nome mudado para Paulo. Isso é real? Isso é algo que Deus fez? Vamos ler a Bíblia? Atos, capítulo 9.
Atos capítulo 9, versículos 3 a 5. Atos 9, 3 a 5. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus chama Saulo de Saulo. Jesus não chama Saulo de Paulo nesse momento. Então nós não encontramos na Bíblia em nenhum momento Deus mudando o nome de Saulo para Paulo. O que acontece? Saulo é um nome hebraico, significa solicitado. E Saulo, ele era da tribo de Benjamim. Então Saulo era judeu, mas ele era da tribo de Benjamim. Ninguém pode dar essa garantia, mas os estudiosos, eles acreditam, e eu me incluo entre eles, né? Não que eu seja estudioso, mas eu acredito também que o nome de Saulo era uma homenagem a Saul, que era da mesma tribo, da tribo de Benjamim. Por isso que ele tinha o nome de Saulo. Ocorre que, naquele momento, quem estava reinando, quem estava dominando a região era Roma. E Roma resolveu dar a todos os habitantes da tribo de Benjamim a cidadania romana. Isso está lá em Atos 13, 9, Atos 22, 25. Então, Saulo passou a ter também a cidadania romana. E isso lhe deu o direito de ter um nome romano. E esse nome romano é Paulo, que significa pequeno. Então, Saulo é um nome hebraico, significa solicitado e, muito provavelmente, é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, Saul. E Paulo era o nome romano, que significa pequeno, que foi dado a Saulo porque ele adquiriu a cidadania romana. Isso vai ter uma importância muito grande. Lá na frente nós vamos entender. Saulo, ou Paulo, como você queira, ele era israelita. Em casa, ele falava o aramaico. Mas ele era herdeiro da tradição do farisaísmo. O farisaísmo era uma divisão da religião judaica. Então Saulo, além de ser israelita, de conhecer a lei de Moisés, de falar o aramaico, ele era herdeiro da tradição do farisaísmo. E ele tinha um estudo avançado no judaísmo. Tudo isso aos pés de Gamaliel. Por outro lado, Saulo, ou Paulo, ele era um judeu que nasceu na cidade de Tarso da Cilícia. Por isso que Saulo de Tarso, porque ele nasceu na cidade de Tarso da Cilícia, que era, essa cidade era uma metrópole que tinha um governo autônomo. Era uma metrópole, Tarso da Cilícia era uma grande cidade, era uma metrópole que tinha um governo autônomo. Por isso que Roma deu
aos cidadãos da cidade de Tarso, deu o título, ou deu a cidadania romana. Esse ato, né, só para vocês... Pois não. O microfone está raspando a boca, ela vai arrumar o som. Está entrando um ruído, depois vai aqui, ó. Lá no fundo. Só não perca o seu raciocínio. Eu vou continuar daqui ou vou voltar? Não, continua daí. Tá ok. Precisa voltar. Acho que agora... A gente corta para uma outra câmera e aí nem se Perfeito, percebe. perfeito. Só para não ficar entrando esse barulho que estava entrando. Tá, então eu vou só voltar esse Saulo aqui. Isso, pode ir. Saulo era um israelita que falava aramaico em casa. Em casa, o costume com seus pais era falar aramaico. Mas eles eram tradicionais do farisaísmo. Ele era herdeiro da tradição do farisaísmo. E avançado no judaísmo. Saulo era muito estudado. Tudo isso, lembra que o seu professor era Gamaliel. Né? Por outro lado, ele era um judeu que nasceu na cidade de Tarso. Por isso que nós falamos Saulo de Tarso. Ele nasceu na cidade de Tarso da Cilícia, que era uma metrópole de governo autônomo. Era uma grande cidade que tinha um governo autônomo. Isso você vai encontrar em Atos 21, 39. Foi o imperador Júlio César, né? Um grande imperador, Foi o imperador Júlio César que deu aos moradores de Tarso os direitos e privilégios de cidadania romana. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não tinha ideia do propósito de Deus nesse seu ato. Por quê? Porque depois que Saulo adquiriu a cidadania romana, ele pôde acrescentar seu nome também como Paulo. E agora, convertido ao cristianismo, ele foi preso por pregar e se tornar apóstolos e doutor dos gentios. Resumindo, se Saulo não tivesse recebido a cidadania romana, se ele não tivesse tido o nome de Paulo, teria sido muito mais difícil para ele pregar e se tornar apóstolo e doutor dos gentios. É por isso que nós dissemos que Saulo, depois que aceitou a Jesus, foi transformado em um Paulo e agora ele era o pregador dos gentios. Mas nós não podemos dizer que Deus mudou o nome de Saulo em Paulo. Deus trabalhou para que ele pudesse ter a dupla cidadania. Então, nós não temos dúvida de que o autor da carta aos Efésios foi Paulo. A assinatura apostólica é o terceiro item, é o segundo item da nossa lição. O segundo item do primeiro ponto. Nós sabemos que Paulo é autor de 13 epístolas. Ele escreveu 13 cartas. Nas 13 cartas ele se apresenta como Paulo. Por que é que nós não falamos que Hebreus foi escrito por Paulo? Um dos motivos é que nós não encontramos Paulo se apresentando na carta aos Hebreus. Então, nós não encontramos nenhum elemento que nos dá garantia de dizer Paulo escreveu aos Hebreus. Nós já encontramos pregadores dizendo Paulo escrevendo aos Hebreus. Mas é porque ele entende, pelo linguajar, pelo jeito de escrever, ele entende que foi Paulo. Mas, biblicamente, nós não temos nenhuma dessas garantias. A garantia que nós podemos te dar é que Paulo escreveu 13 epístolas e nas 13 ele se apresenta como Paulo. Acredita-se
que ele se apresenta dessa forma, como Paulo, porque era mais fácil para evangelizar o mundo gentílico. Quer ver o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 11, versículo 13, Romanos 11, 13, ele diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, aqui ele se declara apóstolo dos gentios. Se ele era apóstolo dos gentios, era melhor que ele tivesse um nome também gentil. Paulo, ele, no texto que nós lemos, no texto na leitura bíblica em classe, Paulo também reivindica a sua autoridade apostólica. Ele diz lá, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele acrescenta, pela vontade de Deus. Ora, ele está dizendo que ele não era apóstolo de Cristo porque os homens quiseram, porque os homens desejaram. Ele reivindica a sua autoridade apostólica, dizendo, eu sou apóstolo porque Deus me chamou. E, amados irmãos, me permita aqui fazer um parente. Nunca isso mudará. Sempre será primordial o chamado de Deus na vida do seu ministro, na vida do seu obreiro. Eu quero ler em Gálatas. Gálatas é fácil de encontrar. Logo após 2 Coríntios, capítulo de Gálatas, o primeiro versículo do livro de Gálatas, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Então, queridos, há necessidade de sermos chamados por Deus. Eu não preciso ou eu não devo buscar títulos. Aliás, os homens estão a cada dia criando mais títulos. Eu não devo fazer isso. Eu devo ser chamado por Deus. Porque se eu for chamado por Deus, aquilo que eu fizer, Deus estará comigo. Se eu for chamado por Deus, ao impor as mãos sobre os demônios, sobre os enfermos, eles serão curados. Em nome de Jesus expulsaremos demônios e pregaremos o seu evangelho com autoridade. Mas se formos chamados por homem, se formos chamados por amizade por alguém, tudo isso cai por terra. Então, Paulo, ele pede, ele trai a si, ele reivindica a sua autoridade apostólica. Paulo também se auto-intitula um apóstolo da prisão. Essa epístola é uma epístola da prisão. O livro de Atos, ele nos registra 2 longas prisões de Paulo. Por 2 vezes ele ficou preso por muito tempo. 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma. São as 2 maiores prisões de Paulo. Isso não quer dizer que ele não teve outras prisões. Em sua 2ª viagem missionária, por exemplo, ele ficou preso em Filipos, na cidade de Filipos. Atos capítulo 16, a partir do versículo 19, nos registra isso. Na carta aos Efésios, ele se identifica no capítulo 3, versículo 1, como prisioneiro de Cristo. No capítulo 4, ele diz, o preso do Senhor e embaixador em cadeias, no capítulo 6, versículo 20. Lendo estas expressões, fica claro que a epístola, a carta aos Efésios, foi escrita no cárcere. Paulo estava preso
quando escreveu a carta aos Efésios. Existe uma discussão entre alguns eruditos em relação onde ele se encontrava preso. Nós falamos da prisão em Roma, falamos da prisão em Cesareia, falamos da prisão em Filipos. A discussão desses eruditos é se Paulo se encontrava preso em Roma ou em Cesareia, quando ele escreveu a carta. Essa é a discussão. Eu, sinceramente, irmãos, entendo que essas discussões não vão nos levar a lugar nenhum. Ainda surge uma outra ideia. Surge a ideia da existência, da possibilidade de uma prisão que não foi registrada. Uma prisão que nós não encontramos o registro em Atos dos Apóstolos, que foi na cidade de Éfeso. Nem na carta de Éfeso e nem no livro de Éfeso nós encontramos o registro dessa prisão. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, né? Capítulo 15, no versículo 32, diz assim: se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Baseado nesse versículo, alguns querem dizer que ele também foi preso na cidade de Éfeso, mas nós não temos essa garantia realmente. Paulo teve muito tempo livre para escrever em Cesareia. Os presos, né, normalmente, não têm o que fazer. Hoje as prisões ainda têm lá terapia ocupacional, mas imagina naquela época. Paulo encontrava o que fazer. Paulo não era à toa. Paulo, ele, enquanto estava preso, ele pregava, ele orava, ele cantava, ele não perdia seu tempo, né? Ele não deixava o tempo passar. Mas em Cesareia, ele passou 2 anos, ele teve muito tempo para escrever. Mas, porém, existe um grupo de estudiosos daquilo que nós chamamos de corpus epistolar paulino. Nada mais é do que o corpo das cartas escritas por Paulo. Esses estudiosos afirmam que ele escreveu a carta aos Efésios em Roma e não em Cesareia. Então, nós também entendemos que Paulo escreveu a carta da prisão de Roma. Paulo tem outras cartas escritas da prisão. Filipenses, Colossenses e Filemão também foram escritas da prisão. Então eu te garanto que 4 cartas Paulo escreveu enquanto estava preso: Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. A data da carta. Olha, nós já vimos a autoria da carta, que é Paulo, a sua assinatura apostólica. Confirmamos que foi uma carta, uma epístola escrita da prisão, e agora estamos falando da data. E para falar da data, nós temos que partir do local da prisão. Se nós entendemos que Paulo esteve preso em Cesareia por um período de 2 anos, isso foi entre 58 e 60 depois de Cristo. Antes dessa prisão, ele havia realizado 3 viagens missionárias.
implantando igrejas na região do Mediterrâneo. Depois disso, ficou mais 2 anos em prisão domiciliar em Roma. Olha que coisa interessante, irmãos. Prisão domiciliar em Roma. Quem lida com operador do direito, não sei se ainda existe, mas na minha época de estudante existia uma matéria chamada direito romano. E o nosso direito, ele é muito baseado no direito romano. Então, quando eu vejo isso aqui, prisão domiciliar, a prisão domiciliar é algo muito eminente, muito forte no nosso direito. Você vê isso praticamente todos os dias na televisão, alguém sendo levado à prisão domiciliar. Mas não é novidade. Paulo já tinha passado por prisão domiciliar em Roma. A diferença, queridos, a diferença é que o preso daquela época, ele tinha que prover o próprio sustento. Então, quando ele ia para uma prisão domiciliar, não interessava a quem os mantinha preso o que ele ia comer, o que ele ia fazer. Ele mesmo tinha que se sustentar. É por isso que nós gostamos tanto, do versículo 13 do capítulo 4 aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Mas, na verdade, Paulo está agradecendo uma doação, o que ele recebeu dos irmãos da cidade de Filipos, para ele poder se manter. Mas isso é outra matéria. Paulo ficou preso 2 anos em casa, numa casa em Roma. E lá ele teve toda a liberdade para escrever. Essa questão de ele ter liberdade, de ele ter mais conforto, de ter tudo propício, nos leva a crer que a carta aos Efésios foi escrita da prisão de Roma. E foi de Roma que saíram as cartas das prisões. Não somente a carta aos Efésios, mas Filipenses, Colossenses e Filemão foram escritos da prisão. E essa data, partindo daí, essa cidade foi fundada por volta de 1050 a.C., Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C. por invasores gregos. Tornou-se um grande centro político, comercial, religioso, Ela ficava ali na Ásia Menor. Eu vou ver depois a possibilidade de colocarmos aí um mapa da Ásia Menor para você ver onde ficava a cidade de Éfeso. E era um grande centro político, olha, centro político, comercial e religioso. É onde fica hoje a Turquia. Vai, pronto, matamos a pau. É onde fica a Turquia. Era uma cidade muito próspera, porque era uma cidade portuária. Todo mundo sabe. Hoje nós temos avião, mas naquela época não tinha. Tudo que tinha que sair, tudo que era exportado, tudo que ia para outros lugares era por mar. E Éfeso tinha um porto que dava saída para o mar Egeu. Então, Éfeso era uma cidade desejável. Itapevi tem cerca de 240 mil habitantes. Você sabe quantos habitantes tinha na grande metrópole de Éfeso? Cerca de 500 mil habitantes. Você sabe o que significa isso para aquela época? Mais de 2 Itapevis, naquela época, era uma cidade muito grande. Eles tinham um anfiteatro, era uma cidade cultural. Então eles tinham um anfiteatro. E esse anfiteatro era o maior do mundo. Cabia 25 mil pessoas.
Eles tinham um estádio com pista de corrida, não de corrida de carro, né? Mas era um estádio de pista de corrida, eles já tinham isso. Eles já tinham arena, onde lutavam animais e onde também lutavam animais e homens. Olha que pintura, né? Nós podemos fazer dessa cidade de Éfeso. Aí, me chega lá um tal de Paulo, querendo pregar. Só que lá, eles tinham uma deusa que tinha 2 nomes. Ela era chamada de Artemis, mas era também chamada de Diana. Era a deusa da fertilidade. A economia girava em torno dos turistas que iam visitar o templo da deusa Diana, que iam visitar o templo, iam participar de rituais da fertilidade. E essa deusa, olha que coisa absurda, mas essa deusa tornou-se protetora da prostituição cerimonial. Então tinha nesse templo uma cerimônia baseada na prostituição. Acontecia naquele lugar alguns fenômenos que nós chamamos de sobrenaturais, mas na realidade eram supranormais, eram fenômenos que não eram normais. E isso mantinha a cidade cega e escravizada espiritualmente. Então o povo vivia em torno dessa deusa, vivia em torno desse credo, e vivia em torno de tudo isso que dava para eles os recursos para viverem. Aí me chega lá um tal de Paulo, pregando contra a idolatria, pregando contra a prostituição, pregando contra os deuses desse século. Eles ficaram alarmados. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 27 a 29. Nos diz assim a Bíblia Sagrada: não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios, ou dos Éfesos. Então, houve todo esse transtorno da cidade de Éfeso, em razão da sua religiosidade com a chegada de Paulo. Só não esqueçamos que lá tinha 12 irmãos. Mesmo a cidade, nessa situação, o Senhor já tinha salvo 12 irmãos, que já tinham sido batizados nas águas, e com a chegada de Paulo, foram batizados no Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre os destinatários da carta de Paulo aos irmãos em Éfeso. Paulo, quando chegou a Éfeso, encontrou apenas 12 discípulos, nós já dissemos isso. Ele passou, então, 3 anos evangelizando em Éfeso. Ora, você que acha que vai pregar em determinado lugar, e em 2 meses, 1 mês, 1 semana, você quer que já todos se convertam? Você quer que tem tanto poder na sua mensagem, que na sua mensagem, eu já ouvi algum pregador dizer:
Essa mensagem tem poder para salvar o mundo inteiro. Ele estava se referindo à mensagem que ele estava pregando, é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo realmente tem poder para salvar o mundo inteiro. Mas quando você prega a mensagem para uma pessoa, e essa pessoa aceita Jesus, a Bíblia diz que tem mais valor do que o mundo todo. Agora eu chego aqui e encontro Paulo. Eu não estou falando do Júlio César Portela. Eu estou falando de Paulo. Ele passou 3 anos evangelizando em Éfeso, para que pudesse ter o resultado da implantação de uma igreja na cidade de Éfeso. Ele evangelizou os judeus nas sinagogas por 3 meses. E depois voltou-se para os gentios. Atos 19, 8 e 9, você vai encontrar isso. Foi necessário tanto milagre em Éfeso, foi necessário que Paulo fosse usado com tanto poder em Éfeso, que foi lá na cidade de Éfeso que os seus lenços e os seus aventais, os aventais dos apóstolos, foram usados para curar e expulsar os demônios. Atos 19 e 12. Olha a necessidade que houve lá. Paulo não dava conta, a sombra dele curava, mas levavam os aventais, os lenços, para que curassem e expulsassem os demônios. Nessa cidade de Éfeso, também Apolo ministrou ali, orientado por Priscila e Áquila. Ele pregou ali. Timóteo pastoreou a cidade de Éfeso. E a Bíblia não diz, mas acredita-se que João também foi pastor na cidade de Éfeso. Olha quanta coisa aconteceu na cidade de Éfeso. Nós temos, queridos, nós estamos falando dos destinatários da cidade de Éfeso. Você pode estar aí desse lado pensando, ô pastor Júlio, se a carta foi escrita aos Éfesos, se foi escrita aos moradores da cidade de Éfeso, naturalmente que os destinatários sejam os irmãos em Éfeso. Eu quero te dizer o seguinte, que há controvérsias. O que aconteceu? Claro que a saudação epistolar, quando Paulo diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus, no versículo 1 e 1, essa saudação epistolar, ela traz o sentido daqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade de Deus. Olha, Paulo começa dizendo aos irmãos em Éfeso, no capítulo 1, versículo 1, a segunda parte, ele diz: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, Ele diz isso, né? Essa saudação, quando ele fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus, ele se refere a todos aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade de Deus. Quer ver o que diz Pedro? Se você quiser me acompanhar, primeira carta de Pedro, logo depois de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim, você vai saber de cor:
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí eu te digo, meu irmão, será que nós não estamos incluídos nisso? O cumprimento, graça e paz que ele faz é um cumprimento que lembra o favor imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, nós vamos considerar que essa epístola, ela é uma carta circular. Você já ouviu falar de uma carta circular? É uma carta que vai para todos os órgãos da empresa, para todos os órgãos da igreja. Essa carta de Paulo é uma carta circular a todos os cristãos de maioria gentílica que viviam na Ásia, que vieram de Éfeso. Muita gente saía de Éfeso, muita gente viajava para fazer negócios, iam morar em outras cidades para fazer negócios, porque Éfeso era um centro comercial, e eles saíam de lá para ser o canal de Éfeso. Então essa carta foi direcionada a todos esses cristãos. Éfeso tornou-se um dos grandes centros do movimento cristão primitivo. Então a carta de Éfeso, ela foi destinada a todos esses irmãos e chegou até a mim e chegou a você. É por isso que hoje nós estamos estudando. Nós vamos para o último tópico da nossa lição. O último tópico, que é o propósito da carta e a mensagem da carta. Essa aula ela é um pouquinho mais extensa, porque é a primeira aula do trimestre e há necessidade disso. O propósito da carta de Paulo. Paulo escreveu essa carta porque havia necessidade de se solucionar algumas questões a respeito dos novos convertidos. Os novos convertidos, eles vinham do mundo helênico e eles praticavam religiões que tinham magias, que tinham mistérios. E agora, libertos em Cristo, Paulo os lembra, Paulo os ensina que Cristo, como cabeça da igreja, controla o universo. Não podia mais haver magia, não podia mais haver mistérios. Capítulo 1, versículo 20 a 22. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Lembra-se lá da deusa Diana, de Artemis? Esses cristãos, o passado deles era esse. Então agora, salvos pela graça, Paulo tinha que ensiná-los a adotar um estilo de vida voltado para Cristo. Eles não podiam mais viver na imoralidade, não podiam mais viver nas bebedices. Paulo destaca ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos. Paulo se preocupa com os judeus que aceitaram a Jesus e os gentios que aceitaram a Cristo. Não podia haver diferença, não podia haver conflito. Paulo queria dizer, todos somos iguais. Jesus morreu para salvar a todos nós. Paulo escreveu essa carta aos Efésios para fortalecer, amadurecer os seus irmãos e irmãs em Cristo, amadurecer na fé. Paulo precisava explicar o objetivo e o poder da igreja, convocando os crentes à sã doutrina e a uma vida santificada. Paulo foi inspirado a escrever, irmãos, essa carta de Éfeso, ela é considerada um verdadeiro tratado teológico.
acerca do propósito eterno de Deus para com a Igreja de Cristo. Essa carta aos Efésios é uma carta que trata profundamente do propósito de Deus para com a Igreja. Então esse era o propósito. E a mensagem era uma mensagem simples. Nós encontramos estudiosos resumindo a mensagem em 3 palavras: assentado, andando e firmado. Eles reduzem a mensagem em 3 palavras principais: assentado, andando e firmado. O crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Sua responsabilidade é andar condignamente ao chamado que lhe foi feito. Efésios 4:1. Ele é exortado a permanecer firme contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Ó, que coisa gloriosa! É uma combinação magnífica da doutrina cristã e do dever cristão, da fé cristã e da vida cristã. Uma combinação, é um ajuntamento que faz, sabe quando você junta numa receita 2 coisas que combinam muito bem, né? Eu vou aqui dizer, talvez nem todos gostem, mas vou citar o Romeu e Julieta, o queijo branco com a goiabada, uma combinação excelente. Paulo fez isso na carta aos Efésios. Ele combinou a doutrina cristã e o dever cristão, a fé cristã e a vida cristã. A epístola revela um elaborado resumo da sua salvação e as suas implicações para a vida cristã. Encerrando, irmãos, eu quero te dizer: venha o vírus que vier, a crise que vier, não deixemos de estudar essa revista. Nosso pastor tem nos proporcionado esse canal. Existem pessoas aqui doando o seu tempo para que esses ensinamentos possam chegar até você. Não perca, porque nós vamos crescer espiritualmente estudando a carta aos Efésios. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.